Fala, senhores, tranquilo? Então, eu vim fazer o vídeo aqui, os três pilares que eu acredito serem fundamentais para todos vocês aí que estão buscando algum concurso, aprender alguma coisa difícil, tudo que envolve aprender alguma coisa que seja um pouco acima da média e que exija uma competição com outras pessoas, que exija uma dificuldade maior. Eu, para quem não sabe, eu sou ex-aluno do Colégio Naval, já passei em concurso militar, já fui militar, não me identifiquei, saí, esse não é o tema do vídeo, mas eu estou só contextualizando aqui. E eu identifiquei erros que eu cometi na minha preparação e outros tipos de coisas, outros tipos de estratégias, outros tipos de pensamentos, mindset, de como passar em concurso. Eu vi que se eu soubesse o que eu sei hoje, talvez eu passaria até em menos de um ano, cara. Assim, eu não estou exagerando, não. Quando eu falar aqui as coisas que eu vou dizer, né? Talvez vocês já consigam mentalizar isso. Porque assim, é difícil, dói, vai doer e tem que doer. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Uma frase que eu vi muito lá dentro do Colégio Naval. Se vocês forem para um quartel da vida, aí, para um concurso militar da vida, ou qualquer outro tipo de coisa que seja nesse parecido com isso, provavelmente vocês vão ouvir essa frase lá. E é verdade, mas assim, dá para encurtar muito esse caminho, não cometendo muitos erros que a maioria das pessoas cometem. Então vamos lá. Primeiro pilar, que é uma frase que inclusive eu não conhecia quando era concurseiro. Era uma frase que eu conheci lá dentro do Colégio Naval. Lá na adaptação a gente ouvia muito a frase que era o seguinte: o tempo é o tempo que se tem. A gente ouvia muito essa frase lá, né? Quem é militar, porra, já deve ter ouvido essa frase várias vezes. O tempo é o tempo que se tem. Toda hora você vai ouvir essa frase. E, cara, o contexto, né, de quando a gente ouvia essas frases, geralmente era quando a gente tinha alguma coisa para fazer que era em muito pouco tempo, tipo, sei lá, em uma hora a gente tinha que costurar a farda, vir cá, deixar a farda pronta, fazer umas três coisas, engraxar sapato, tá apresentável, enfim. Coisas que a maioria das pessoas ficavam meio desesperadas e eles falavam, senhores, o tempo é o tempo que se tem. E, assim, na hora a gente não pensa muito sobre isso, mas hoje em dia eu parei para pensar que essa é uma frase que dá para aprender muita coisa com ela, para levar para a vida e até para a época de concurso. Porque, senhores, o concurso está com data marcada. Vocês têm uma data marcada para a prova de vocês. Vocês têm um tempo para estudar. E o tempo é o tempo que se tem, senhores. Então não adianta chorar, se desesperar, porque o tempo é o seu ativo mais importante e você tem que saber administrá-lo. Porque ele é o tempo que se tem, você não vai ter mais nem menos, filho, é o tempo que tem. E muita gente acaba se embaralhando muito e não souber usar o tempo. E às vezes, com um ano de concurso, estudando para concurso, 2 anos, não consegue fazer o mínimo, cara. E isso é engraçado, assim, porque o tempo é o tempo que se tem, mano. Então a gente tem que refletir um princípio que eu considero muito importante, que é o tempo. Ele é o ativo mais importante da nossa vida. Portanto, a gente tem que saber administrá-lo, né? Aí no meio do concurso, vocês vão ouvir muita coisa de rotina, de estudo livre, disso e aquilo. Eu vou falar uma coisa para vocês, que tem correlação com a frase que eu falei do tempo é o tempo que se tem. Vocês têm que saber usar o tempo da melhor forma possível. Vocês não podem desperdiçar. Quando você é concurseiro, o seu tempo, ele vai dizer como você está usando ele, vai dizer se você vai ficar mais um ano estudando, mais 2 anos estudando, mais 3 anos estudando. Se você está usando ele de forma ineficiente, de forma errada, você vai demorar, mano. Provavelmente, às vezes, bastante. E é frustrante para um concurseiro, por causa de um erro assim, ficar mais um ano estudando, porque é muito tempo. E cá entre nós, a vida de um concurseiro não é nem um pouco saudável, todo mundo sabe disso. Não é um período bom. Portanto, saber administrar o seu tempo é extremamente primordial. O que eu recomendo para a galera? Fala-se muito de estudo livre. Eu fiz o estudo livre. Só que eu fiz o estudo livre quando eu já tinha quase 2 anos de estudo. Eu já estava acostumado a estudar.
Eu já estava acostumado a sentar a bunda na cadeira todo dia e fazer o que tem que fazer da forma certa todo dia. Então eu já estava meio que profissional para tomar as minhas próprias decisões, sem ficar dependendo de uma lista, de uma agenda ou uma coisa do tipo. Eu já estava profissional naquilo. Então eu me sentia preparado para eu escolher o que eu ia fazer ali acordando mesmo. Eu já conhecia o concurso, eu sabia o que eu tinha que fazer para passar, para aumentar minha nota. Então aí o estudo livre era perfeito. Mas no começo eu não sabia nada, eu era um moleque, pô, 13 anos. Às vezes você é um pouquinho mais velho, mas mesmo assim você não sabe nada. Tá começando agora, pô. Então o que custa você montar? É claro, né? Quando eu tô falando de montar assim, uma rotina, não é aquelas paradas de 4h30 eu vou fazer isso e aquilo, não. Mas montar prioridade. O que eu quero fechar essa semana? O que eu quero aprender essa semana? Para você acostumar o seu corpo mesmo, para você acostumar você se viciar em estudar. O começo eu acho muito importante. E, galera, agora a gente vai para o segundo ponto, segundo pilar, que é o mais importante desse vídeo aqui, velho. Isso daqui me fez ser classificado. Isso daqui mudou, assim, todo mundo que me rodeia, que pergunta dica de concurso, eu falo sobre isso. Já conversei muito com professores meus sobre isso, porque foi algo que, cara, é um divisor de águas. Rapaziada, concurso é 40% conhecimento e 60% estratégia. E pronto. Acabou. Ponto. 40% conhecimento, 60% estratégia. O cara que classifica, ele não é o mais inteligente, cara. Eu não era mais inteligente nem de longe. O cara que classifica não é o que sabe o edital do concurso dele inteiro. Não é, pô. O cara que classifica, ele conhece a prova. Ele é especialista na prova. Ele é especialista no concurso dele. Esse cara classifica, mano. Quando eu falo estratégia, filho, é a mentalidade de Sun Tzu, é a mentalidade da arte da guerra, mano. Se você conhece a si mesmo e a seu inimigo, não precisará temer o resultado de 100 batalhas. Isso é a arte da guerra, pô. Quem era meu inimigo? A prova, pô. A banca, melhor dizendo, a banca era meu inimigo. O que eu fiz? Eu peguei 50 anos de prova anterior. E eu fiz tudo. E quando eu falo fazer tudo, aí que vem a parte estratégia. Você não é você só fazer sem pensar. Eu fazia a prova anterior com. Eu vou dar exemplos, né, para vocês entenderem o que seria estratégia, pensar estrategicamente. Essa época eu estava muito estratégico. Foi o que me fez passar. Faltavam ali acho que cerca de 4 meses para a prova. 5 meses. Eu não sabia o edital inteiro. Não sabia. Vocês acham que eu ia continuar estudando teoria? Conforme curso ensinava a teoria? Pô, não. O que eu fiz? Eu peguei. Eu falei, pô, eu não sei o edital tudo. Não sei muita coisa de muita matéria. A prova tá chegando. Eu elenquei as matérias, peguei o que mais caía em cada uma delas. Pô, preste atenção, rapaz, essa é dica de ouro. Peguei o que mais caía em cada matéria e eu aprendi. Eu fiquei um mês aprendendo só o que mais caía. Por quê? Porque, pô, aquilo ali era o mais certo de cair. Analisando mais de 50 anos de prova anterior. E o padrão não muda, filho. O padrão não muda. E estudando aquilo ali, quando eu terminei aquilo, eu fui para as provas anteriores. E eu conseguia fazer muito bem as provas anteriores, porque eu tinha estudado muito bem aquilo que mais caía em cada matéria. Eu tinha estudado muito bem aquilo que mais caía em cada matéria. Então, as provas anteriores estavam muito tranquilas para mim. Prova anterior, fazer com cronômetro? Para quê? Para que fazer prova anterior com cronômetro? Seja do concurso que você estiver fazendo aí. Você não acha que isso é burrice? Você não acha que prova anterior, na verdade, é para você aprender técnica? É para você aprender como sua prova é, aprender que tipo de questões elas vêm? Pô, filho, tu quer cronômetro? Tu faz simulado, cara. De cursinho ou de qualquer outro lugar. Aí tu faz cronômetro. Prova anterior é técnica, é você entender a sua prova. Filho, quem passa em concurso é especialista. Especialista em fazer prova. É o cara que é estratégico. O cara que tem só conhecimento, ele pena, mano. Ele pena muito. Tô dizendo que esse cara não passa, não. Às vezes passa. Mas, assim, na minha turma, é minoria. Do que eu vejo, assim.
É 40% conhecimento, 60% estratégia, cara. Botem essa frase da Arte da Guerra do Sun Tzu: conheça a si mesmo e a seu inimigo, não precisará temer o resultado de 100 batalhas, e pense que o seu inimigo é a banca. Os professores ali da banca, é claro, eles vão mudando com o tempo, mas o estilo não muda. Você vai estar conhecendo o seu inimigo. Eu sabia todas as táticas de guerra que a banca poderia trazer para mim, os tipos de questões que ela poderia trazer para mim. Eu tinha tudo decorado. Eu tinha feito muitas provas, pô. Não tinha como mudar, mano. Se mudasse, ia ser uma ou duas questões. E eu te pergunto, pô, o que é uma ou duas questões para quem vai acertar as outras 18, se forem 20? Se vierem uma ou duas novas? Não é isso que vai tirar minha classificação. Entendeu? Então pensem estrategicamente, não só estudem. Tentem. Sempre fiquem na cabeça o seguinte. Eu ouvi essa frase uma vez, isso, por mais que é muito óbvio, sei lá, eu acho que o óbvio tem que ser dito. Estude para aumentar a sua nota. Se você não quer ser professor, se você não quer ser isso e aquilo, estude para aumentar a sua nota, cara. Não é para ficar super inteligente, fazer 20 mil livros. Você não precisa disso. Na verdade, hoje em dia, dependendo da forma como você faz isso daí, cara, isso tem a chance de tirar a sua classificação, porque você perdeu tempo demais numa coisa que não faz sentido, cara. Tava lá estudando livro pra caraca, tentando ficar super inteligente contra outro cara. Tava ali estudando o que mais caía na prova, sabia todo o estilo da prova, sabia os tipos de questões que caía, sabia tudo. Vai passar, pô. Vai passar, mano. Porque o cara que faz isso, que tem a estratégia, que conhece a prova, que é especialista em fazer prova, aquela prova, quando ele chega, ele olha a prova, seja ela qual for, ele olha aquela prova lá daquele concurso e só aparece mais uma. Só aparece mais uma. Por conta da quantidade de vezes que ele se especializou naquela prova ali. Só aparece mais uma, pô. Então, galera, ó, esse segundo pilar aí é super importante, velho. Sei lá, eu diria que é o mais importante aí para quem quer passar em concurso. É você ser um cara, ser uma garota mais estratégico ou estratégica. Pense dessa forma. E, para finalizar aqui, o terceiro pilar, que eu acho muito importante também, né? É a questão do seguinte: às vezes a gente está muito focado em aprender várias matérias, aprender o ciclo ali de estudo, e realmente, quando tem pouco tempo para o concurso chegar, acaba sendo o mais viável. Mas se você tem um pouco mais de tempo que o normal até a prova, cara, eu recomendo para você que você não fique somente focando em se desenvolver como pessoa no sentido de concurseiro, só aprender melhor matemática, só aprender melhor português, ou seja, na matéria do seu concurso. Foque também, desculpa, foque também em aprender a como estudar. Porque, assim, é lógico, se você aprende cada vez mais como estudar, você fica mais eficiente. Você comete menos erros. O que é aprender como estudar? Pô, aprender como estudar é você entender o que é fazer uma anotação. Pô, será que a anotação é ficar recopiando uma matéria que o professor botou no quadro? Será que isso é eficiente? Será que isso faz sentido? Pô, será que dormir pouco faz sentido? Será que isso é inteligente? Deixa eu pensar mais aqui no seria uma. Até botei aqui. Muito importante, lembrei. Quanto mais você aprende como estudar, você também vai achando o seu método específico, uma coisa que funciona mais para você, cara. E quanto mais você acha isso, porque por mais que tenham coisas gerais, que é o que eu estou dizendo aqui, vão ter coisas que vão funcionar só para você e vai funcionar muito bem. Geralmente precisa de muito tempo para isso. Mas se você desde o começo já se dedicar a aprender a como estudar, e aí eu indico coisas como, por exemplo, esse livro aqui, do Cláudio de Moura Castro, o nome é Você Sabe Estudar. Ele fala muito sobre organização de tempo, fala muito sobre técnicas para não esquecer as coisas, fala sobre muitas coisas, cara. Eu acho interessante o cara que tem tempo e é concurseiro, tá com um tempo maior do que o normal até a prova, ele também se dedicar a se tornar uma pessoa mais inteligente em como estudar, velho. Porque eu vou te falar, cara, o cara que ele sabe estudar de forma eficiente, ele voa.
O cara que só estuda que nem um burro, um piloto automático, ele demora 3, 4 anos para passar porque ele não sabe estudar, ele estuda errado, cara. Ele estuda errado, ele não tem estratégia muitas das vezes também. Esse terceiro pilar, quando o cara não tenta aprender muito como estudar, ele geralmente também peca no segundo, que é na estratégia. Então vira um amontoado. Então, na minha visão, é uma dica essencial também, que é você também focar em aprender a como estudar. O que funciona, o que não funciona, o que é baboseira, o que não é. Né? Uma das formas também de aprender a como estudar é como, sei lá, como revisar. Pô, será que eu reviso com teoria? Será que eu reviso com questão? Qual que é mais eficiente? Você entender o que é estudo ativo e o que é estudo passivo. Pô, isso é batata. Tem que saber, rapaziada. Você vai se tornar outro tipo de concurseiro, muito mais maduro, muito mais eficiente. Ah, mas eu tô perdendo tempo, pá, pô, meu concurso, não posso ficar perdendo tempo com essas coisas. Cara, assim, eu te garanto, quando você entende isso, você estuda muito melhor pro teu concurso. Né? Eu falo muito que, pô, não, às vezes é bom não ser só o cara inteligente das matérias, pô. Às vezes é bom saber um pouco mais sobre o resto também. Entendeu? Que é nesse caso, pô, saber o que funciona, o que não funciona, como ser um estudante melhor. E no geral, rapaziada, é isso daí. São os 3 pilares que eu acho fundamentais para a galera aí que está estudando para uma prova, um concurso, algo difícil, seja ele qual for. Eu vim do concurso militar, não sei de qual você que está assistindo esse vídeo vem, mas eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para os seus estudos. Uma dica final aqui no vídeo, que não é uma dica, mas só uma coisa do que eu já falei. Se lembra daquela frase lá que eu falei do Sun Tzu, da arte da guerra, do conhecer o inimigo. Isso daí, cara, vai te deixar na frente de muita gente. Vai te deixar na frente de muita gente. Então é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Pretendo trazer mais sobre o assunto. Espero ter acrescentado na vida de vocês. E tamo junto.